Professor, vamos começar falando aí sobre a questão aí da ONU, né, que emitiu um aviso de risco grave, dizendo que quase 50 milhões aí de pessoas podem ser afetadas aí pela falta de alimentos como uma das consequências aí da guerra da Ucrânia, né, já que tanto Rússia aí como Ucrânia são grandes exportadores aí de alguns produtos alimentícios, de grãos inclusive, né? A organização defende aí abrir um caminho aí para o fortalecimento do sistema multilateral da agricultura, né? Como que o senhor analisa essa questão que a gente está vivendo? Bem, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Bom dia a todos, bom dia a todas. É um prazer estar com vocês. A ONU procura fazer o seu papel, né, como principal organização multilateral, ou seja, que envolve aí vários países, né, quase a totalidade de países reconhecidos no mundo, para aliviar, né, as consequências da guerra. Mas é importante salientar que essa escassez de alimentos ela não se deve apenas por conta ali dos bloqueios, né, que de maneira aí reportada pela mídia internacional, tudo indica que é o que faz mais sentido, há bloqueios ali por parte de Vladimir Putin, por parte da Rússia, para o escoamento da produção de regiões próximas, né, afetadas pela guerra. Mas também, né, nós não podemos nos esquecer aí do impacto, né, meio que usando aqui uma linguagem popular, um tiro que saiu pela culatra das sanções, né. As sanções impostas pelo Ocidente não demoveram a Rússia aí dos seus objetivos. A Rússia, no momento, está claramente com vantagem sobre a Ucrânia enfrenta dificuldades, mas as consequências, quem as paga, né, quem paga essas consequências é o restante do mundo, porque nós temos aí também uma inflação generalizada provocada, né, pela escassez de produtos em geral, escassez também de energia, né, nominalmente o petróleo principalmente, né, a redução aí na produção internacional em grande parte em função das sanções aplicadas contra a Rússia. Então, o que a ONU pode fazer neste contexto em relação à escassez de alimentos? Me parece que é um paliativo, pode fazer muito pouco, porque, em primeiro lugar, tradicionalmente, qualquer ação, né, seja na questão da alimentação, na questão comercial, na questão militar, que de fato tenha impacto significativo ao redor do mundo, depende da articulação entre as grandes potências. E hoje, as grandes potências, infelizmente, não falam entre si. De um lado, nós temos Estados Unidos, mais os países europeus, notadamente Alemanha, França e Reino Unido, e de outro, Rússia, mas também a China e Índia, que claramente estão faturando com essa crise, com acesso ali ao mercado russo via os mecanismos que não dependem da mediação ocidental para fazer transações, sejam de investimentos, sejam transações comerciais. Então, me parece que qualquer resolução em torno da questão da alimentação passaria necessariamente, né, por uma revisão das sanções, mas como nós estávamos falando antes, vocês estavam falando antes, há toda aí uma discussão se não haverá mais sanções, que ao meu ver seriam contrassenso, porque elas não são efetivas, e da parte da Rússia, obviamente, aqui não quero tirar qualquer culpa de Vladimir Putin, para Putin é interessante manter esses alimentos, esses estoques, se é que de fato há um número significativo de estoques nesse contexto, presos, retidos, para que justamente ele jogue toda a culpa, né, pela crise que estamos vivendo nas costas do Ocidente, e assim o Ocidente deixe de apoiar a Ucrânia e, portanto, Vladimir Putin, por esse cálculo, ao meu ver, tenta declarar vitória na guerra antes do que ele mesmo imaginava, depois das dificuldades que enfrentou, principalmente em tomar boa parte do território ucraniano, né, pelo jeito ele imaginava tomar ali Kiev, a capital, se contentou, porém, ali está fazendo grandes avanços, pelo que nós podemos ver dos melhores relatos, sejam russos ou ocidentais, no leste da Ucrânia. Então, enquanto a guerra durar, a escassez de alimentos vai durar, infelizmente, muitas pessoas vão sofrer e todos nós, independentemente de classe social, vamos sentir o impacto ao redor do mundo da inflação. E reitero, não decorre apenas da escassez de alimentos, mas também do impacto da guerra nos preços da energia e toda a incerteza gerada nos mercados internacionais.